Olá, eu sou Vinícius Senger e nesta aula a gente vai mostrar para vocês como fazer a instalação das bibliotecas da Surfboard para o Arduino e também como atualizar a sua Surfboard para a versão mais nova do nosso firmware. Alguns arquivos desta aula vocês encontram no portal do aluno Global Code. Nós temos a apresentação em PDF, o manual completo e você também vai precisar para esta aula do arquivo arduino.zip, que contém todas as bibliotecas e todo o código para a sua IoT Surfboard. Bom, a instalação das bibliotecas Arduino, nós utilizamos alguns sensores, como o DHT11, o sensor temperatura e umidade, e eles já têm suas próprias bibliotecas para a gente poder trabalhar. Então, ao invés de você ter que ficar fazendo download site por site de cada um dos componentes da sua Surfboard, a gente já reuniu tudo isso em um só arquivo .zip. Então, dentro desse arquivo arduino.zip, vocês vão encontrar todas as bibliotecas dos sensores de mercado que nós agregamos na Surfboard e também vão encontrar as bibliotecas da própria Global Code que facilitam ainda mais a sua vida na hora de programar ou reprogramar a sua Surfboard. Tudo dentro de um único arquivo zip. Portanto, a gente vai fazer o download desse arquivo arduino.zip e o processo de instalação é super simples. Basta você descompactar esse arquivo Arduino zip na pasta Arduino que foi criada dentro do diretório Documentos, no caso do Windows. Tá certo? Então, esse diretório fica aqui, olha, no caso do meu PC, que é o Windows 8, Documents. Depois que eu instalei o Arduino, o próprio Arduino criou essa pastinha Arduino, onde ele vai gravar, ele permite que a gente acrescente novas bibliotecas e salve todo o nosso código dentro dessa pasta. Então, descompacte o conteúdo do arduino.zip dentro de Arduino em meus documentos ou documents, conforme for seu Windows. E no caso de você trabalhar com uma máquina Linux, você vai ver que essa pastinha vai ser criada no seu diretório Home. Dentro da pasta, vocês vão encontrar aqui 4 diretórios, tá? O diretório Libraries reúne vários subdiretórios com todas as bibliotecas necessárias para a sua IoT Surfboard. Nós temos aqui o Surfboard V alguma coisa, né? Então aqui no caso do dia da gravação nós estávamos no V1.0 beta do firmware. Esse aqui é o firmware, é o código que já vem gravado na sua IoT Surfboard de fábrica. Depois nós temos essa giga de testes, esse aqui é o programa que é executado na fábrica para testar a IoT Surfboard e tem a marcha imperial, que é uma coisa bem geek. Você pode subir esse programa para a sua placa ficar tocando a marcha imperial. Então, como nós falamos, se você é usuário de Mac ou Linux, ele vai criar essa mesma pasta Arduino dentro do seu diretório Home. Em geral, /home, o nome do usuário, a pasta Arduino. Descompacta o arduino.zip que você baixou do nosso portal lá. Muito bem, inicializa o seu Arduino IDE, ou se o seu Arduino IDE já estava aberto, fecha ele, abre de novo para ele reconhecer esses novos arquivos. E aí veja, conforme nossa imagem aqui, vai em File, Sketchbook, e veja se você encontra esses 3 programas disponíveis ali em Sketchbook. Se você encontrou, é que deu tudo certo, está funcionando. Certo? Então, para atualizar o firmware o que é? É o programa que já vem instalado dentro da sua Surfboard. Se nós não tivéssemos programado nada na sua Surfboard, para você ter a sua primeira experiência, você precisaria instalar o Arduino, instalar o driver, instalar as bibliotecas, criar o programa, subir para a sua placa e aí testar. Então, a gente já manda a Surfboard programada para que você possa apertar o botão e mudar a funcionalidade dela, ou então para que você possa ligar o cabo USB, como nós temos na videoaula aí de usando a sua IoT Surfboard sem programar. Você liga o cabo USB e ela responde por comandos, justamente porque nós já escrevemos esse programa. Só que esse programa está sempre evoluindo. Já faz 7 anos que a gente trabalha nos conceitos todos que estão ao redor desse firmware da Surfboard. Nós temos uma característica muito interessante, que esse firmware permite que você se comunique com a sua Surfboard via cabo USB, via Bluetooth 2G, 3G, Zigbee ou Wi-Fi da mesma forma, ou seja, você não vai precisar trocar a programação conforme a sua estratégia
de comunicação com a sua placa. E o firmware também permite que você crie extensões e coloque novos componentes que você agregou na sua placa, que você coloque novos modos de operação da sua placa, sem que você tenha que trocar nosso firmware e começar a escrever o seu do zero. Vai ter uma videoaula específica só para isso. Então, para atualizar o firmware da Surfboard, a gente vai escolher aqui em Sketchbook Surfboard a última versão que você encontrar. No caso aqui da gravação, nós estávamos no 1.0 beta. Você vai ter que selecionar a placa correta em Tools, vá no menu Board. Tenha certeza que está a placa Arduino Nano, que é o Arduino que nós usamos na Surfboard. Processador, o Atmega 328 é o padrão mesmo. Então escolha a placa correta na lista. Escolha a porta, que nós já vimos que temos que encontrar a porta serial aí da nossa placa. E finalmente clicamos aqui neste botão, que é o botão de Upload. E isso vai fazer a compilação do código e vai subir o novo firmware para a sua placa. Ao término, a sua placa vai dar uma piscada no LED RGB de 3 cores e ela vai estar pronta para ser operada. Muito bem, vamos ver então na prática como que nós fazemos o upload do firmware. E agora nós vamos ver como fazer a atualização do programa para restaurar o programa de fábrica ou atualizar a versão do seu firmware da sua Surfboard para uma versão mais nova. Então você vai abrir o seu Arduino IDE. Se você instalou as bibliotecas que nós mostramos aqui no vídeo nos diretórios corretos dentro de Sketchbook, File Sketchbook, você tem que encontrar aqui o Surfboard V 1. alguma coisa. Escolha sempre a mais recente. No dia da gravação aqui, no dia de hoje, estamos na versão ainda 1.0 beta. Muito bem. E agora a gente tem que ter certeza que a board está selecionada a board correta, com o processador correto e ligado na porta correta aqui. Então, Arduino Nano Atmega 328, no meu caso com 3, no seu caso pode ter um outro nome, um outro número a sua porta. E agora a gente vai clicar aqui no botão de Upload. Então eu vou pedir para fazer o upload para a placa. Ele vai compilar, esse processo de compilação acaba tomando algum tempinho. E depois ele inicializa a transferência do programa para a nossa IoT Surfboard. Vamos aguardar o processo. Terminando a compilação, a gente vai ver as luzes piscando, indicando aqui que está transferindo o programa para a nossa placa. Esse processo leva realmente algum tempinho. Podem ignorar as mensagens de warning aqui embaixo. Done Upload significa que ele terminou de fazer a atualização e agora a gente já pode voltar a comandar a nossa Surfboard, testar a nossa Surfboard de forma interativa. Então vou perguntar aqui o sensor de temperatura, o sensor de umidade, o sensor de luz, e com isso a gente pode mandar esses comandos e interagir com a Surfboard com o firmware mais atualizado. Então é isso aí, é um processo relativamente simples, basta você estar com as bibliotecas instaladas, abrir aqui a última versão e trocar o firmware. Com isso você pode programar a sua Surfboard com Arduino puro, fazer qualquer tipo de programa e depois você volta o nosso firmware para que você tenha o benefício de usar todos os serviços da plataforma IoT Surfboard. Bem, é isso aí a demonstração. Vamos para o resumo dessa aula. Legal! Então é isso, gente. É bastante simples o processo de upload do firmware. Uma vez que você consiga subir novos programas para sua placa IoT Surfboard, você tem um caminho aí totalmente aberto, um mundo inteiro de possibilidades. E também eu queria lembrar só que em algumas versões do Arduino IDE, ele vem com uma biblioteca para um robô que foi criado aí pelo próprio pessoal do Arduino. E essa biblioteca do robô tem uma biblioteca de infravermelho que ela acaba conflitando com a nossa biblioteca de infravermelho, certo? E é uma biblioteca, inclusive, mais antiga do que a biblioteca de infravermelho que nós utilizamos. E existe esse problema de conflitos de bibliotecas Arduino. Então, caso você caia num problema em que ele vai mostrar lá que o infravermelho deu alguma mensagem de erro de infravermelho,
o que nós recomendamos seria você entrar no diretório do Arduino e apagar essa biblioteca do robô Arduino, porque é um robô caro, não tem aqui no Brasil, provavelmente pouca gente ou quase ninguém deve utilizar essa plataforma, tá certo? Então nós resolvemos dessa maneira. Então o resumo da aula é que para programar a IoT Surfboard nós precisamos de bibliotecas de sensores e controladores, que são o que nós agregamos na IoT Surfboard. O firmware está em constante evolução, então a gente está sempre anunciando novidades, é importante você fazer a atualização e você já aprendeu o processo. Então a IoT Surfboard vai permitir várias programações aí, várias funções que você troca no botão, e a gente vai mostrar isso em uma videoaula específica de como você cria e programa a sua IoT Surfboard utilizando a API que nós escrevemos para Arduino. Então essa é uma parceria incrível, o padrão Arduino é o padrão popular, com certeza tem uma vida muito longa, né? Então o legal de adotar o padrão Arduino é que nós temos compatibilidade com vários sensores, com todas as ferramentas, com toda a comunidade, ou seja, é um resultado de sucesso. Então é isso aí, galera, nos vemos nas próximas videoaulas. Valeu!